É uma reflexão minha, é claro que em cima de percepções e de intuições, dessa questão que a gente está vivendo, né? Essa turbulência que a gente está vivendo, essa mudança de ponto de vista, da gente não saber mais nem muito aonde que está o certo, aonde que está o errado, esse caos generalizado que a gente está vivendo, até dos nossos valores, que coincide com o que a gente estava vindo falar muito na questão da nova era. E aí o que eu consigo perceber disso, o que é uma nova era que está começando, né? É no sentido da expansão da nossa consciência e de mudança de valores, que é algo que acontece ao longo da história, né? E que em momentos chega uma hora de uma mudança onde novos valores vão ser instaurados e velhos valores vão morrer. Se a gente for olhar ao longo da história, né, até na questão das leis, da criminalidade, né, tinham questões que eram totalmente aceitáveis, consideradas até sagradas, por exemplo, sacrificar uma pessoa, alguém se oferecer em sacrifício, isso era visto como uma questão sagrada, ninguém via isso como um crime. Hoje, se a gente ficar sabendo de alguma religião que faz sacrifício humano, é um crime hediondo, né? Mas lá para trás, isso não era visto como um crime, mas lá para trás, né, na época dos vikings, eu não tenho muito conhecimento histórico para falar com detalhes, mas a gente vê relatos, quando a gente faz viagens para fora, de civilizações onde tinham culturas de oferecerem sacrifício, que aquilo era uma honra. Eu lembro uma vez que nós fomos visitar umas ruínas no México, e aí o guia estava mostrando para a gente lá um campo que tinha de um esporte que eles praticavam, que o prêmio do vencedor era ter a cabeça decepada, e tinha lá um jardim de crânios que até hoje existia lá, onde as pessoas que eram os ganhadores eram decapitados, e aquilo era uma ascensão para o mundo dos ancestrais, para o mundo espiritual, era uma honra, né? Como a gente vê ainda esse resquício assim desses homens que se oferecem em sacrifícios, homens bomba, com uma crença de que aquilo é uma passagem mais rápida para o paraíso. Então são valores, são crenças, e que à medida que a gente vai caminhando vão mudando. Então vamos pensar um pouquinho nessa questão que a gente está vivendo tão grande, né? Assim, desse desvelar do que está oculto, da corrupção, né? Para nós hoje, na nossa expansão de consciência, nós estamos vendo isso como algo negativo, que está danoso, da mesma maneira que lá atrás, quando eles viram que essas crenças de sacrifício não sustentavam mais, assim, eram muitas vidas que estavam sendo perdidas, assim, que o que a princípio parecia algo bom se tornou um peso muito grande, né? Quantas pessoas altamente produtivas, importantes, que tinham filhos, né? Às vezes um pai que estava lá com a mulher, filho, se oferecia em sacrifício e a família ficava honrada dele estar fazendo isso, mas olha a consequência disso depois, né? Aí nesse andar a gente vem a questão das conquistas. Há um tempo atrás, matar ou morrer era uma questão de honra. Não tinha essa lei, né? Nós temos um advogado aqui que deve entender um pouco mais disso no sentido da história. Era algo que era aceitável, era lavar a honra. Se matou meu irmão, eu tenho que ir lá vingar, não era assim? Né? Não era considerado crime. Isso hoje não se sustenta. E aí vem a questão de como que os impérios se formavam. Eram nas guerras, era na matança, era na apropriação, né? Ia lá e se apropriava do que é do outro. Então, era essa palavra corrupto, eu não sei a origem dela, né? Mas durante um tempo era algo aceitável no sentido da pessoa que era o esperto, né? E hoje nós temos o privilégio de fazer parte de um momento da história onde nós estamos vendo esse valor
que era um valor para as culturas antigas, né? Cair na ordem de que está na hora de morrer, que não se sustenta mais, que nós temos hoje outras formas de buscar a nossa sobrevivência, o nosso desenvolvimento, que não precisa ser dessa forma, em cima desse sacrifício imposto ao outro, né? E aí a gente vai também na nossa expansão de consciência, no sentido de julgamento também, em cima dos valores do outro, o que é certo, o que é errado. Também a gente está vendo essa expansão, né? A consciência também do que é paz, que é outra coisa também que é muito importante a gente saber. O Pierre Weil, ele tinha uma frase que resumia muito essa questão, né? Porque em última instância, com tudo isso, nós estamos buscando a nossa paz, o nosso equilíbrio, né? E numa ilusão de que eu vou encontrar isso fora de mim, né? Então, em função disso, a gente faz todos esses arranjos e a gente não vai. Isso é aqui, ó. A paz é aqui dentro, é uma paz que ela não vai significar nunca aqui fora uma ausência de conflito, de guerra, de necessidade, de dor. Mas quando eu estou com essa paz aqui, eu consigo entrar nessa nova era da minha consciência e eu conseguir ter essa paz e ficar em paz, que ela não significa ausência de guerra, ausência de necessidades aqui fora, né? E quando eu consigo estar nesse estado, eu consigo também fazer as pazes com uma questão que é o nosso grande medo, que é o medo da morte. Eu começo a olhar para isso e entrar numa aceitação dentro desse conhecimento maior, desse fluxo da vida, que a morte vai chegar, né? Ela vai chegar para todos nós, né? Quando eu começo a aceitar como eu vou sair da infância, eu vou entrar na idade adulta, eu vou entrar na velhice, né? Eu tenho filhos crianças, um dia eu tenho filhos adolescentes, um dia eu tenho filhos adultos, eles vão seguir para a vida dele. Então é sempre uma morte, um renascimento o tempo todo que eu vou vivendo, e um dia eu vou ter também a minha morte física, né? Que é um ato de muita coragem eu parar de ter medo da morte, porque eu não sei o que vai acontecer depois. Mas ao mesmo tempo é um ato de muita sabedoria eu parar de ter medo da morte, porque é algo inerente, não adianta. Não adianta. Eu posso até ter um medo, mas como diz o nosso mantra, eu tenho que esquecer o medo para eu poder seguir, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que tem pânico quando anda no avião. Aí ele, né, é fora daqui, não era consultório, é uma pessoa conhecida. Aí eu falei assim, eu tenho uma solução muito fácil. Quando eu entro no avião, eu não penso sobre isso. Nem penso nessa possibilidade. Aí ele disse, não é tão simples assim, mas eu posso fingir que é simples assim, como o tempo todo na vida eu tenho que viver esquecendo o medo de que a morte pode chegar para mim em qualquer momento. Não é só no avião, né? Atravessar uma rua, estar no trânsito, até estar dentro de casa, o tempo todo eu tenho essas ameaças. Então a gente tem que viver sim, com uma consciência que ela existe, respeitando que isso vai chegar, mas sem entrar nessa angústia existencial e começar a fazer um tanto de loucura que inconscientemente nós estamos querendo evitar que a morte chegue, né? Fazendo um paradoxo, né? Eu estou com toda essa loucura que a gente vive, nessa compulsão de ter, o medo de não ter, em todos os âmbitos da nossa vida, até medo de ter razão, de não ter razão, né? Da minha escolha estar certa, da minha escolha estar errada, o tempo todo eu entro nesse medo. Em última instância, o que eu estou querendo com isso é sobreviver. E em última instância, quando eu quero sobreviver, eu estou com medo da morte. E aí eu fico nessa roda aqui, olha, não saio de lugar nenhum. Por isso que muitos mestres, né, dessas psicologias mais transpessoais, alguns mestres espirituais,
né? O Bert Hellinger diz sempre assim: enquanto eu não entrar em harmonia com a minha morte, lembrar que ela está aqui, ela é minha companheira, ela vai comigo sempre. Enquanto eu não estiver em paz com isso, eu não consigo ter tranquilidade para passar pelas questões da vida sem que elas me atropelem de uma maneira onde eu perca a minha condição de ação, né? E a gente tem que tomar, inclusive, o cuidado, porque essa nossa parte que tem medo, ao mesmo tempo ela tem um desejo da imortalidade, e se eu não tomar cuidado, em vez de eu tomar essa consciência, eu caio num outro lugar que é tipo assim: já que é isso, eu não vou fazer mais nada, eu vou deixar a vida me levar até a morte chegar, né? Tem até casos que chegam em adoecimentos graves com essa angústia da morte dentro de nós, né? Então nós temos que inclusive nos policiar para a gente não, até nessa atitude, não estar nesse conflito, nessa pirraça de não se entregar a esse poder que nos rege, né? Esse poder que nos rege, que eu posso dar o nome de Deus, de grande mistério, ou acaso, o que for que seja,